Os irmãos, foi lido nessa noite, vamos ler novamente, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, diz assim a palavra: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, porque poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar o sábio, escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Vamos meditar nessa palavra. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, que foi lido. Quando nós olhamos para o verso 18, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, para as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. A palavra se torna uma loucura, que muitas vezes olha para o cristão, vê no cristão um compromisso, e diz: esse povo é louco, é loucura para os que estão perecendo, porque eles não conhecem. Então isso aí a palavra diz, nós olhamos, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Para o cristão que conhece o Senhor Jesus é o poder de Deus. Aqui está a vitória para os que conhecem o Senhor, aquele que luta para conhecer o Todo-Poderoso. A palavra é o poder do Senhor, essa palavra é poder, essa palavra é vitória, que nós, meus irmãos, tomamos posse do Senhor Jesus em tudo. Ele é a nossa esperança gloriosa, a nossa segurança está totalmente no Senhor. Temos diferentes aspectos dessa pregação. Para os que se perdem, ela é loucura, mas para aqueles que são salvos, ela é o poder do Senhor Deus. A palavra é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, se fala os cristãos, tanto judeus como gentios, lhes pregamos o Senhor Jesus Cristo, poder do Senhor Deus e sabedoria do Senhor Deus. Então, tanto para judeus e gentios, os que tomam posse se tornam abençoados. Se nós olhamos claramente, diz aqui: mas para os que são chamados, o quanto é importante nós olharmos para nós e reconhecermos que somos chamados. Essa carta de 1 Coríntios é uma carta do apóstolo Paulo. Nós olhamos essa carta dizendo claramente pelo Espírito do Senhor: mas para os que são chamados, tanto os judeus quanto os gentios. Gentios são quem? As demais nações. Lhes pregamos Cristo, lhes pregamos o Senhor Jesus Cristo, poder do Senhor Deus e sabedoria do Senhor Deus. Então a maior sabedoria é o cristão tomar posse do Senhor Jesus em tudo. Quando nós tomamos posse, a palavra é uma bênção para nós, que nós conhecemos o Cristo vivo, o Senhor poderoso, que para muitos naqueles dias os apóstolos enfrentaram grande dificuldade para transmitir a palavra. Nós vamos ver no decorrer da palavra, que pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Aqui está escrito, nós olhamos,
foi citado no Novo Testamento, está escrito lá no Antigo Testamento. O Senhor Deus condena a política dos sábios de Judá. Eles buscaram um pacto com o Egito ao ser ameaçado pelo rei Senaqueribe da Síria. Em vez deles buscar a força do Senhor, fizeram, quando viram ali diante do ataque do rei da Síria, eles fizeram um pacto com o Egito, foram pedir ajuda lá no Egito, um pacto. Aqui se fala, se nós olhamos claro, em vez deles buscar o Senhor, o Todo-Poderoso, fizeram um pacto com o Egito, naqueles dias. Por isso que a palavra diz: destruí a sabedoria dos sábios. Em seguida, se nós olhamos, Aristide disse que em todas as ruas de Corinto achava-se algum suposto sábio que tinha solução para os problemas do mundo. Quantas pessoas se julgam tão sábio e acham que ele tem a solução para tudo? Naqueles dias acontecia isso. Então ali Aristide comentou sobre esse assunto, diz que em todas as ruas de Corinto achava-se um suposto sábio que tinha solução para tudo. Aqui nós olhamos a verdadeira sabedoria. O Senhor Deus oferece vida eterna, que o mundo jamais poderá dar. O que o Senhor oferece para a raça humana de forma geral? A maior sabedoria está aqui. O Senhor Deus oferece vida eterna, aleluia, que jamais o mundo pode dar. Precisamos estar no Cristo crucificado e ressurreto para receber a vida eterna e a alegria de um relacionamento pessoal com o nosso Salvador. Alegria de nós termos um relacionamento pessoal com quem? O Senhor Jesus Todo-Poderoso. Quando nós tomamos posse da sua palavra, e mediante a sua palavra nós conhecemos o Senhor Jesus, e tomamos posse dele, começamos a invocar esse nome, nós sentimos a sua virtude, a sua glória, o seu poder sobre nós, e temos o que? Um relacionamento glorioso com o nosso Rei, Senhor Jesus. Amém? Você começa a olhar para dentro de você e dizer: vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, é o Senhor Jesus que vive em mim, a minha vida é dele. Amém? Os irmãos, pela glória de Deus, glórias ao Senhor Deus. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. O verso 20 diz assim a palavra: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? O próprio Senhor Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. Sábios, aqui se fala onde está o sábio, provavelmente referência aos filósofos gentílicos em geral. Erudito já fala provavelmente judeu, mestre da lei. Questionador dessa era, provavelmente se refere aos sofistas gregos, que se ocupavam com as discussões longas e sutis. Pessoas que as discussões longas, sutis, as pessoas se envolviam com esse tipo de discussões. Todos os sistemas filosóficos elaborados pelos seres humanos acabam sem sentido, por ter um conceito falso do Senhor Deus e da sua revelação. Todos os sentidos, aqui se diz, se nós olhamos, os sistemas filosóficos elaborados pelos seres humanos acabam sem sentido, por ter um conceito falso do Senhor Deus e da sua revelação. Quantos não tomam posição do Senhor mediante a sua palavra? Por falta de humildade. E aí acaba o Senhor não revelando a ele o Cristo vivo, a salvação que está no Senhor Jesus. Importante para nós reconhecermos a grandeza do Senhor em tudo. O verso 21 diz assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Olha, a sabedoria do Senhor Deus, através da sabedoria humana do mundo, eles não conhecem o Senhor Jesus. Quantas pessoas, já cheguei até a conversar com pessoas que diz: olha, eu tenho 2, 3, 4 Bíblias em cima da minha mesa, advogados principalmente citou para mim, mas eu leio e não entendo nada. Essa palavra é revelada pelo Espírito do Senhor, é o que diz a palavra. Se nós olhamos para a palavra claramente, podemos observar esse verso: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Através da sabedoria humana, as pessoas não conhecem o Senhor Todo-Poderoso. Agradou Deus salvar aqueles que creem. Quem que o Senhor agradou? Aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Loucura da pregação por quê? Se fala loucura, porque para o mundo é loucura.
É loucura você abrir a boca e falar dessa pessoa preciosa que é o Senhor Jesus. É loucura você dizer que sente a glória dele, que você não vê com vossos olhos, mas você sente a glória dele. Você diz com convicção: o meu Rei, Senhor Jesus vive. O meu amado trabalha a minha causa, ele é poderoso para resolver os meus problemas. Você diz com convicção e segurança. Para o mundo é loucura. Se o homem natural não abrir o coração e der lugar ao Espírito do Senhor, para ele se torna loucura. Eles não conhecem o Senhor, o Todo-Poderoso. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. É a intenção do Senhor Deus que a sabedoria mundana não seja o canal que leve ao conhecimento dele. Olha, a sabedoria mundana, a intenção do próprio Senhor Deus, que a sabedoria mundana não seja o canal que leva ao conhecimento dele. Loucura da pregação, não que a pregação seja loucura, mas a mensagem pregada, Cristo crucificado, é considerado loucura para o mundo. Quando se fala de Cristo crucificado, que o Senhor Jesus morreu por nós, se torna loucura para aqueles que não conhecem. Naqueles dias, meus irmãos apóstolos enfrentaram grande dificuldade quanto à crítica de judeus, gregos, romanos. Naqueles dias eles enfrentaram dificuldade, que nós estamos falando e vamos falar nos demais versos. Se olhamos para o verso 22, diz assim a palavra: os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Aqui se fala dos judeus pedindo, aqui os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. O Senhor Jesus crucificado é um escândalo para os judeus. Eles não suportavam isso. Eles tinham a ideia de que o Messias esperado seria um grande príncipe, e por isso nunca reconheceria como seu libertador e rei. Alguém que assumisse uma aparência tão humilde na vida e morresse de morte tão cruel. Eles queriam, ali claramente, eles queriam que o Senhor Jesus viesse como um grande príncipe, como ele estava sob o domínio de Roma. O que eles queriam? Um libertador para eles. Eles queriam que o Senhor Jesus viesse como um grande príncipe, que assumisse ali Jerusalém, que Jerusalém, Israel em si, tornasse a maior potência do mundo, como hoje os Estados Unidos, se tornasse uma grande potência. Na mente deles foram isso traçado. E no entanto eles começaram a ver um Cristo, acabamos de dizer aqui, olhando para tudo, eles tinham a ideia de que o Messias esperado seria um grande príncipe, e por isso nunca reconheceria como seu libertador e rei. Ainda diz agora, alguém que assumisse uma aparência tão humilde na vida, se falando do Senhor Jesus, uma aparência tão humilde, e morresse de uma morte tão cruel, eles não aceitavam. Como pode? Como pode tudo isso? Morrer de uma morte tão cruel, ser o Filho de Deus? Eles não aceitavam. Eles não aceitaram. Se nós olhamos para tudo, podemos ver, eles desprezaram. Irmãos, veja, eles desprezaram o Senhor Jesus e olharam com um olhar detestável, odioso, porque ele foi levantado no madeiro. Diz: esse vai ser o nosso rei? Esse é o nosso salvador? Olhando para o madeiro, eles olhavam com desprezo. Ainda diz, olhar detestável, odioso, porque ele foi levantado do madeiro. Ele não realizou os sinais para a mente deles, embora o seu poder divino se mostrasse inúmeros milagres. Quantos milagres o Senhor Jesus fez? Inúmeros milagres o Senhor Jesus fez, mas diante a mente deles, o Senhor Jesus não realizou milagres. Se nós olhamos eles mesmos pedindo ao Senhor que, em Mateus, os judeus queriam um sinal, se fala dos milagres aqui, Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhes disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Quantos milagres o Senhor fez? Mas para o entendimento deles, o Senhor Jesus não tinha realizado nenhum milagre. Aqui nós olhamos, meus irmãos, pela palavra. Quando o homem fecha o coração, não dá lugar ao Espírito do Senhor, tudo se torna difícil. É impossível a pessoa conhecer o Senhor Jesus se ele fecha o coração. Para os gregos, ele era loucura. Os gregos agora, se falando dos gregos,
Para o Senhor Jesus, para os gregos, era loucura. Os gregos, eles riam da história de um Salvador crucificado e desprezavam o modo como os apóstolos contavam. Olha a rejeição. Quando os apóstolos falavam do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus tinha morrido numa cruz, dando a sua vida para a nossa salvação, os gregos ali levantavam contra, eles criticavam, eles não aceitavam, eles desprezavam também. Se falando dos gregos, desprezavam o modo como os apóstolos contavam. Para eles a morte era uma derrota e não a vitória. Olhamos para tudo, meus, quanta dificuldade os nossos irmãos apóstolos enfrentaram no passado, para conseguir transmitir essa palavra viva, para que esse evangelho chegasse até nós, essa oportunidade gloriosa chegasse até nós de conhecer o Cristo vivo e verdadeiro. Foi com muita barreira e dificuldade que os nossos irmãos apóstolos enfrentaram no passado. Se nós olhamos claramente pela palavra, podemos ver, aleluia, então os gregos diziam, para eles a morte era uma derrota e não vitória. O evangelho do Senhor Jesus Cristo ainda parece tolice para muitos. Nossa sociedade venera o poder, a influência e a riqueza. O que a sociedade hoje venera? Influência. Aqui se fala, se nós olhamos o que a sociedade hoje venera, o poder, a influência e a riqueza. Quem é a pessoa? As pessoas muito bem sucedido, ele é um abençoado. A riqueza, o poder, a sociedade hoje vê dessa forma. E o cristão, quem são o povo do Senhor? Geralmente são pessoas mais humildes. Por quê? Que dá lugar ao Espírito Santo. Que uma pessoa que está lá na alta, ele dificilmente ele para reconhecer a necessidade de humilhar debaixo da potente mão do Senhor. E se não humilhar, jamais conhecemos o Senhor Jesus. Por isso precisamos humilhar debaixo da potente mão do Todo-Poderoso cada dia. Reconhecemos a necessidade de humilharmos, que Ele tudo executou por nós, para quê? Para que nós venhamos ser salvos, para que nós tenhamos hoje o direito, uma segurança gloriosa de chegarmos à presença do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, do próprio Filho, o Senhor Jesus. Chegamos com confiança, chegamos no Santo do Santo, com confiança apresentamos as nossas causas, as nossas necessidades, porque tudo o Senhor Jesus, que foi crucificado e morreu naquele madeiro, ressuscitou, Ele nos deu vida, amém? É esse Cristo crucificado que tudo realizou por nós, aleluia. Quantos pela glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Nós olhamos, o verso 23, diz assim a palavra: glorificado e poderoso, nós porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então nós pregamos, aqui Paulo dizendo, nós porém pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para quem? Para os judeus, ainda diz loucura para os gentios. Os gentios de forma geral, se falando judeus, as demais nações, o povo gentio, era loucura. O quanta rejeição, o quanto o Senhor Jesus foi rejeitado, isso mesmo após a sua ressurreição, e quanto ele é rejeitado hoje pela nossa sociedade. Quantos não tomam posição quando o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim? Quantos não abrem o coração para tomar posse do Senhor Jesus? A palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo, Romanos 10:13. Quantos não querem invocar? Quantos não têm coragem de abrir a boca e dizer, Senhor, tenha compaixão de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, Rei, eu quero sentir a Tua presença, eu quero sentir a Tua virtude, eu quero sentir o Teu poder, eu quero sentir como o Senhor vive, como o Senhor reina, eu quero sentir tocado pelo Teu Santo Espírito. Quantos hoje na sociedade rejeitam o Senhor Jesus? Feliz é os filhos que conhecem e pode glorificar o Todo-Poderoso, amém? Vamos pedir a glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Todo-Poderoso.
santificado e poderoso nome do Senhor. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Eles esperavam um Messias triunfante político. Eles queriam um Messias triunfante político que libertasse eles do domínio de Roma, que ali Israel naqueles dias se tornasse uma potência livre do domínio de Roma. Foi o que eles traçaram. Em Atos dos Apóstolos 1, verso 6, ele diz assim, a palavra diz assim: então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Perguntaram para o Senhor. Estavam reunidos lá, Atos relata a palavra. Senhor Jesus, Senhor Mestre, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Na mente deles, meus irmãos, o Senhor seria um líder político. Eles não compreenderam o chamado de nosso Pai Celestial, sendo que foi muito avisado que o Emanuel vinha para ser o Salvador de toda a humanidade. A promessa foi feita em Abraão: de ti, Abraão, serão abençoadas todas as nações da terra, da semente de Abraão. E chegar quem? O Salvador, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, para ser o Salvador de toda a nação. Eles não reconheceram essa grandeza, não tomaram posse, sendo que eles tinham conhecimento da palavra, não tomaram posse naqueles dias. Ainda diz aqui, quando eles perguntaram, e não o Messias crucificado, quando eles perguntaram, então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Para eles não queriam um Messias crucificado. Já, aleluia, para os gentios era loucura. Os gregos, romanos, se fala do povo gentio, tinha certeza de que nenhuma pessoa de boa reputação seria crucificada. Nenhuma pessoa de boa reputação poderia ser crucificada na mente dos romanos e gregos, de modo que eram os gentios, de modo que era inconcebível que um criminoso crucificado pudesse ser o Salvador. Como que um criminoso crucificado pode ser o Salvador? Era a mente dos romanos e gregos, povo gentio de forma geral. Olhamos aqui, meus irmãos, quanta rejeição, quanta falta de conhecimento, sendo que o nosso Pai prometeu tudo. Isaías 53 fala completo do sofrimento que o nosso Rei, Senhor Jesus, ia vir. Se fala da humildade, se fala do sofrimento, se fala de tudo. Eles tinham acesso à palavra, mas não tomaram posse, não reconheceram que ele veio como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado de quem? De toda a raça humana. O privilégio é para todos, mas do outro lado gerava o que? Crítica. Como que pode um criminoso, esse vai ser o nosso Salvador? Eles não reconheceram que o Senhor Jesus veio para dar a sua vida, para resgatar a humanidade que estava perdida, a humanidade que perdeu o contato com o nosso Pai, devido ao pecado de nossos pais lá no Éden. Nossos pais pecaram, o pecado gerou uma separação entre a raça humana e o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e somente o Senhor Jesus, mediante o seu sacrifício glorioso, pode ligar novamente aqueles que creem no Filho, ligar novamente a presença de nosso Pai Celestial. Somos, aleluia, chamados para ser filhos, filhos por adoção, tomando posse do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Olhamos, isso é importante para nós reconhecermos o quanto os nossos irmãos do passado sofreram para que essa palavra chegasse até nós, o quanto eles enfrentaram, quanta dificuldade eles enfrentaram para que esse evangelho, essa palavra de poder chegasse até nós. Verso 24 diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Para os chamados, aqui diz, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, se fala os gentios de forma geral, o Senhor Jesus Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Para nós, o Senhor Jesus é poder,
e sabedoria do Senhor Deus. Amém? Essa é a vitória para quem? Para todos os filhos, que nós tomamos posse do Senhor Jesus. Ele é poder do Senhor Todo-Poderoso, Ele é sabedoria, que nós tomamos posse de nosso Rei, Senhor Jesus, cada dia. Amém? Esse poder glorioso está onde? No viver de cada filho. A partir do momento que nós tomamos posse do Senhor Jesus, nós sentimos a sua glória, nós sentimos a sua virtude, nós sentimos o seu poder glorioso. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor, aleluia. Santo, eterno, Cristo crucificado é o poder que salva e a sabedoria que transforma a aparente tolice do homem num mais elevado discernimento do Senhor Deus. Olhamos, isso é muito importante, nós olharmos para esse verso 24. O Senhor Jesus crucificado é o poder que salva e a sabedoria que transforma a aparente tolice do homem. O homem vem lá desse mundo com tanta tolice, sem sabedoria, o que está fazendo tudo sem direção. Ali se fala a tolice do homem, no mais elevado discernimento do Senhor Deus. Nós conhecemos essa pessoa gloriosa através do Senhor Jesus, essa pessoa doce que é o nosso Pai Celestial, o nosso Rei, Senhor Todo-Poderoso. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Aqui se fala da loucura. Este plano do Senhor Deus, chamado de absurdo, é bem mais sábio do que o plano sábio do homem mais sábio. É o Senhor Deus na sua fraqueza. Cristo morrendo na cruz é muito mais forte do que qualquer homem. O Senhor Jesus, morto na cruz, mais forte que qualquer homem. Foi sepultado, a morte não conteve, ao terceiro dia ele ressuscitou, como Rei dos reis, Senhor dos senhores, aleluia, voltando ao trono de nosso Pai. É o lugar dele. No princípio ele estava lá. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Filho. O nosso Rei, Senhor Jesus, só se fez carne para nossa salvação. Amém? Para nossa vitória. Se somos abençoados hoje, se somos vencedores, se o Senhor nos dá força em tudo, porque Ele tudo realizou para o nosso bem, para a nossa felicidade, para a nossa salvação. O Senhor Jesus fez tudo por nós. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Todo-Poderoso. Verso 26. Irmãos, fale para nós agora. Pense no que vocês eram quando foram chamados. Pensa antes, quando nós vivíamos na ignorância, sem o Senhor Jesus. Quando Ele nos chamou, poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram sábios diante desse mundo, sobre os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, de famílias ricas, famílias aí de destaque. Mas agora diz o verso 27, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar o sábio. O Senhor Deus escolheu quem? Um povo que para o mundo é loucura, para envergonhar o sábio. Ele escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o forte. Um povo fraco, que para o mundo é fraqueza, aqui diz claro, para envergonhar o forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado. Quantas vezes no mundo não tínhamos valor, desprezado, insignificante, aleluia, o que nada é, para reduzir a nada o que é, o que se acha muita coisa. Em seguida a palavra diz, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, que ninguém se vanglorie, ninguém se julga. O Senhor me chamou porque eu era muito bom, o Senhor me chamou porque no mundo eu era exemplo, para ninguém se vangloriar, para todos nós reconhecermos se somos abençoados hoje, se somos vencedores hoje, porque o Senhor Jesus fez tudo por nós, Ele que nos libertou, Ele que nos deu vida, é Ele que nos dá força a cada dia,
Ele que nos deu a nossa autoestima, para nós reconhecermos que nós somos especiais para o nosso Pai Celestial. Amém? Todo ser humano é especial aos olhos de nosso Pai. Todo ser humano tem um valor muito alto aos olhos de nosso Pai. Quando a palavra diz, Zacarias 2:8 diz: aquele que tocar em vós é como tocar na menina dos olhos de nosso Pai. O valor que tem um cristão aos olhos de nosso Pai é inexplicável. O valor que tem um cristão aos olhos de nosso Pai Celestial. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Essa é a vitória para nós. Essa é a segurança para cada filho, para ninguém viver aí desprezado. Como muitos por falta de conhecimento até diz: o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não está preocupado comigo não. O Senhor Deus me deixou. Jamais o Senhor deixa um dos seus. Amém? Nós somos chamados para ser vencedor. Nós somos chamados para ser abençoado. Diante dos olhos de nosso Pai nós temos o mesmo valor. Todos nós somos chamados para a glória do seu nome. Todos nós somos primícia aos olhos do Todo-Poderoso. Somos vidas para a glória, valorizadas aos olhos do nosso Pai. Somos tão valorizados que o teu Santo Espírito é conosco. Amém? Uma promessa gloriosa que tem conosco. O Espírito do Senhor está conosco. Uma marca que nós somos propriedade viva de nosso Pai. O Espírito do Senhor nos selou como filho do Todo-Poderoso. Desde que nós tenhamos compromisso com Ele, nós vamos ser salvos para a glória eterna. Amém? Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Esse verso nos chama muita atenção. Verso 30: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Tem pessoa que diz: eu aceitei Jesus porque eu quis. Eu que quis. A palavra não diz assim não. É por iniciativa do nosso Pai Celestial. É por iniciativa do Senhor Todo-Poderoso que você está em Cristo Jesus. Amém? É Ele que nos chamou. É Ele que nos chamou para a glória do seu santo nome. Foi por iniciativa de nosso Pai Celestial que nós somos chamados. Ainda diz: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, a sabedoria do Senhor para nós. Isto é justiça, santidade e redenção. Justiça, santidade e redenção. Se nós olhamos para o Evangelho segundo São João, em outras palavras, a mesma coisa, dizendo, 6,44, diz assim: ninguém pode vir a mim, o Senhor Jesus dizendo, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Ninguém pode chegar a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Pare e comece a refletir agora. Você foi atraído pelo nosso Pai Celestial para entrar por essas portas. Você foi atraído pelo nosso Pai Celestial para tomar uma decisão e dizer: Senhor Jesus, reina na minha vida. Eu quero o Senhor eterno. Eu preciso do Senhor precioso. Você foi atraído pelo nosso Pai Celestial. Então a palavra diz, São João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Olha o que diz agora. Você foi atraído para seguir os passos de nosso Rei Senhor Jesus, para andar com Ele, para ser dele. Eu ressuscitarei no último dia. Se vocês vieram até mim, eu vou ressuscitar vocês no último dia. Ressuscitar para que isso? Meus irmãos, a palavra diz claro que nós vamos ter um corpo glorioso semelhante ao do nosso Rei Senhor Jesus, e vamos ser dele eternamente. Vamos viver com Ele eternamente. Essa é a riqueza para todos os filhos. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia! O quanto é importante cada dia nós pararmos e refletirmos. Quem nos chamou foi o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para seguir os passos de seu Filho. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Foi iniciativa do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, que hoje nós seguimos os passos de nosso Rei Senhor Jesus. 31, para que, como está escrito,
quem se gloriar, gloria-se no Senhor. Quer gloriar? Gloria no Senhor. Sou abençoado, sou vencedor, porque o Senhor Jesus me abençoou, porque o Senhor Jesus me fez vencedor. Se você hoje vence o mal, se hoje você tem a presença do Senhor sobre a tua vida, porque Ele tudo realizou por nós. Toda honra, toda glória pertence ao que vive e reina, o nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. A honra, a glória pertence a Ele, amém? Nós temos que reconhecer pelo Espírito do Senhor, o milagre para conosco foi muito. Nós fomos atraídos pelo nosso Pai, para viver uma vida seguindo os passos do Senhor Jesus cada dia, procurando o que? Se converter, mudar de vida, reconhecer que nós estamos indo para o lugar que é santo, Jerusalém celestial. Precisamos ter uma vida transformada, vamos manter o nosso olhar nele, já que o nosso Pai nos atraiu, nos chamou, foi por iniciativa dele que nós estamos aqui, amém? Vamos amar, vamos adorar, vamos glorificar esse nome, dia após dia, meu irmão, que a tua vida, o nosso viver, seja para a glória do nome do Senhor, amém? Que o Espírito Santo fala melhor em cada coração.